uma vacina desenvolvida pela Universidade Federal de Minas promete ser eficaz no tratamento da dependência de cocaína e crack. Batizado de Calix Coca, o imunizante já teve a segurança e a eficácia aprovados nas fases pré-clínicas do estudo, realizadas apenas em animais. O medicamento funciona no sistema imune, induzindo a produção de anticorpos que se ligam à cocaína na corrente sanguínea. Essa ligação transforma a droga numa molécula grande, o que dificulta a entrada no sistema nervoso central. É esse o poder da vacina, bloquear a absorção pelo cérebro da cocaína e dos seus derivados, como o crack. Um salve para quem nos escuta, tá começando mais um Maconhômetro Debate, esse projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A PBPD é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e o tratamento em liberdade. Ela é uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou a Kia Mesquita e nesse episódio o nosso papo será sobre a polêmica vacina anti-crack e cocaína que está sendo desenvolvida no Brasil. Será que uma vacina contra a dependência química soluciona os problemas relacionados ao consumo abusivo de drogas? A gente vai mergulhar nesse campo minado e tentar contextualizar para você as problemáticas em torno desse tema através de um olhar antiproibicionista. A notícia se espalhou nos jornais e nas redes sociais. A Universidade Federal de Minas Gerais está desenvolvendo uma vacina chamada Calix Coca, que promete ser eficaz no tratamento da dependência de cocaína e seus derivados, como o crack. De acordo com os dados apresentados no Relatório Mundial sobre Drogas de 2023, produzido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a cocaína foi a droga estimulante mais consumida no período. Em 2021, a estimativa foi de que cerca de 22 milhões de pessoas ao redor do mundo tenham consumido a droga, o que representa 0,4% da população mundial adulta. No Brasil, a utilização da cocaína observada na população adulta foi de 1,7%, o que abrange mais de 2 milhões de brasileiros. A taxa de incidência de pessoas que desenvolvem dependência de cocaína é cerca de 17%, o que resulta em cerca de 340 mil potenciais dependentes químicos dessa substância no país. A pesquisa, que está em andamento desde 2015, já fez testes pré-clínicos em ratos, em que foi observada a produção de anticorpos anti-cocaína no organismo dos animais. Atualmente, os cientistas buscam recursos para dar início aos estudos em humanos. Os testes realizados em ratos mostraram que os anticorpos produzidos pela vacina impedem, por meio de uma molécula sintética, que a cocaína atravesse a barreira hematoencefálica dos pacientes, evitando assim que a substância atinja o sistema nervoso central e o cérebro. Pensando em humanos, ela, em tese, bloquearia a percepção dos efeitos da droga e, segundo os pesquisadores, impediria a compulsão do usuário pelo consumo. Finalista e vencedor de um prêmio de inovação em saúde na América Latina, promovido por uma indústria farmacêutica, o projeto da vacina Calix Coca receberá 500 mil euros, cerca de 2,6 milhões de reais, para continuar suas pesquisas e realizar testes em humanos. Até então, a pesquisa vinha sendo financiada pelo governo federal, pelo governo de Minas Gerais e recursos de emendas parlamentares. Esse ano, o secretário da Saúde de Minas Gerais anunciou um aporte de 10 milhões de reais no projeto. A expectativa dos pesquisadores é que a vacina esteja disponível daqui a 2 ou 3 anos. Diante dessa notícia, algumas perguntas surgem no campo, como: uma vacina anti-dependência química pode ser uma solução mágica para lidar com esse grave problema? Ou a solução dos problemas sociais relacionados às drogas é farmacêutica? O contexto social, de desigualdade, que é brutal no Brasil, seguirá sendo negligenciado na busca por soluções transformadoras? Bom, diante de todas essas questões, a gente trouxe aqui 2 convidadas para contextualizar e compreender melhor, esse rolê com todos esses atravessamentos que a gente vai ter que abordar. Uma delas é a Maria Angélica Comix, que já esteve aqui no Maconhômetro outra vez. Ela é psicóloga, redutora de danos, especialista em medicina comportamental e terapia cognitiva comportamental, também é mestre de ciências pela Unifesp. Ela foi assessora de política sobre álcool e drogas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo e é ex-coordenadora geral de advocacy do Centro de Convivência Edley. Atualmente, ela é assessora parlamentar e também vice-presidente da Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, a REDUC.
E a Andréa Galassi, que é terapeuta ocupacional com mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e 2 pós-doutorados, um pelo Centro de Dependência Química e Saúde Mental da Universidade de Toronto, no Canadá, e outro pela Divisão de Doenças Infecciosas e Saúde Pública Global, da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia de San Diego. Ela é professora associada da Universidade de Brasília, UNB, e coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas. A gente sempre faz questão de trazer aqui o currículo das pessoas que estão vindo para o debate para a gente entender que tem que ser assim, né? Baseado aí nas especialidades, nos estudos, na ciência, como pouca coisa é na política de droga brasileira. Bom, eu tenho certeza que a gente vai ter uma troca muito interessante para compreender de forma profunda esse tema. Queria dar aí boas-vindas a Maria Angélica, Andréia. Obrigada por aceitarem, por estarem aqui hoje, nessa correria de fim de ano, para ter esse papo com a gente. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Acho que esse é um tema muito caro, bastante em voga, principalmente porque a gente está ano que vem começa o processo eleitoral, né? E o tema da política de drogas ele tem aparecido com bastante força. Bom, quero muito agradecer e estou aqui pronta para o nosso bate-papo. Muito bom, gente. Prazer para mim estar aqui com vocês, para bater esse papo. Acho ótimo que vocês estejam promovendo esse debate e fazendo outros, né, sobre esse tema que é tão importante que a gente traga e torne público cada vez mais. Obrigada. Para começar, eu queria pedir para vocês compartilharem com a gente sobre a trajetória de vocês nesse campo, né? Tanto no tema, como vocês se inseriram e se tornaram pesquisadoras, profissionais, militantes, né, que encampam em disputa aí o debate político sobre a política de drogas no Brasil. Isso já ajuda aí o nosso ouvinte a entender quem é que vai estar falando aqui com eles. Bom, minha história em relação ao uso de drogas e também em relação ao estudo sobre drogas, ele começa há muitos anos e também por conta da redução de danos, né? Eu acho que eu fui uma adolescente que sempre cuidava dos amigos, sem saber que aquilo ali que eu fazia era redução de danos. E comecei a estudar na graduação mesmo o uso de drogas, principalmente maconha, muito, muito incentivada e motivada, né, por amigos e que eram usuários e que tiveram algum problema em casa, ou enfim, né? Então, o TCC da graduação já era sobre droga, né? Então, eu já tinha um interesse muito grande. E a partir do momento que eu resolvo mesmo entrar na política de drogas e começar a estudar com mais afinco, foi após uma experiência que eu tive logo no começo da carreira como psicóloga institucional num abrigo de crianças e adolescentes numa cidade muito, muito pobre, próxima a São Paulo, em que eu observei que o grande fator que contribuía para as crianças serem retiradas das suas famílias eram ou os pais serem usuários de drogas, serem pobres e usuários de drogas, e também o fato de sofrerem, né, com transtornos mentais. E isso me motivou muito a querer entrar nessa pauta, principalmente voltada para as questões sociais, né? Porque eu entendia que, naquele momento, o que a gente tinha que olhar eram os aspectos psicossociais relacionados àqueles abrigamentos, né? E a partir disso, eu começo, né, a atuar. Eu já atuava como psicóloga clínica, começo a atuar na área social, trabalhei em projetos nas periferias aqui da Zona Sul de São Paulo, e depois nesse abrigo, e fiquei muito, muito mexida, porque o contato com a desigualdade social, ele só fez com que eu pudesse enxergar que o problema não era droga, né, mas muito mais uma questão de desigualdade social, de violação de direitos e de preconceito em relação às pessoas periféricas, e principalmente as negras, me motivou muito. E aí, nesse momento, eu começo a estudar e fui para estudar no mestrado, né? Fui para a Universidade Federal de São Paulo, em que eu acabei estudando algo que não era tão ligada à desigualdade social assim, né? Mas era muito mais sobre o uso de drogas sintéticas, principalmente o êxtase e MDMA, em contextos de festividades. E isso me trouxe também uma outra forma de entrar na área de redução de danos, que foi quando eu me aproximo do Centro de Convivência de Lei e começo a coordenar um projeto de redução de danos em contexto de festas. E aí depois, né, todo o caminhar, né, da gente tentar disseminar esse trabalho. Hoje a gente tem 40 coletivos no Brasil que fazem um trabalho parecido com o que o Respire faz pelo Edley.
Depois tive a oportunidade de ir para o poder público, né? Então, na coordenação de política de drogas do município aqui de São Paulo, que me possibilitou, né, foi uma oportunidade incrível de fazer parte de uma coordenação colegiada de um dos maiores programas municipais que atuava com pessoas usuárias de crack e outras drogas aqui na cidade de São Paulo. E tudo isso acontecendo junto, né, com a discussão sobre saúde mental, me aproximando, né, da luta antimanicomial. Isso foi bem importante porque a gente, por mais que a gente estude, a gente também tem que estar ligado no que acontece, né, no território, e tem que estar ligado no que acontece politicamente, né, e isso, estando na prefeitura, me deu um grande embasamento, e depois eu volto para a sociedade civil, muito mais fortalecida e sabendo, né, onde mais eu podia atuar para que a gente pudesse advogar por uma política de drogas que seja pautada nos direitos humanos e na redução de danos. Legal, assim, legal ouvir a Índia. Legal a gente ouvir a história das pessoas que são nossas amigas parceiras, né? Muito, muito gostoso. Eu, enfim, fazendo um resumo, enquanto a Índia falava, eu estava aqui pensando, mas fazendo um resumo, eu comecei, enfim, desde a graduação, eu sempre, né, eu fui fazer graduação em terapia ocupacional, sempre interessada na saúde mental. Esse sempre foi meu campo, essa foi a razão que me fez fazer TO e nunca saí dela. E aí, quando eu, enfim, me formo e vou conseguir meu, né, fiz residência em saúde pública, etc. E aí, meu primeiro emprego, né, um processo seletivo para trabalhar com pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. E aí, então, eu passo nesse processo seletivo. E aí começa a trabalhar, e aí o mundo, enfim, foi a grande definição da minha vida. Foi aí, como eu costumo dizer, eu só trabalhei com pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas, nunca saí desse campo, né? Então, tudo que eu fiz, de toda a formação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, sempre voltado para essa busca de entendimentos, fatores associados, questões que se relacionam com este fenômeno chamado uso problemático de substâncias. Então, sempre foi esse meu interesse. E aí, enfim, então trabalhei atendendo 6 anos pessoas, né, num serviço no município de Campinas, que depois virou um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial que outras drogas. E aí, enfim, então todo o meu interesse veio dessa relação com essas pessoas e cada vez mais entendendo que todos esses outros elementos se associavam ao fenômeno da dependência e que não eram elementos secundários, né? Ao contrário, quer dizer, então hoje a gente entende muito mais o quanto esses elementos que se associam, né, as vulnerabilidades associadas que eu nomino, o centro de pesquisa que eu coordeno, é justamente o que faz, ou que traz muito mais, vamos dizer assim, o que faz com que essas pessoas tenham uma dificuldade adicional na relação que elas fazem com o uso de drogas. Então eu comecei, enfim, foi por esse caminho, né, por um primeiro trabalho, mas já tendo a saúde mental no contexto da minha vida desde sempre, esse interesse. E aí isso derivou de muitos outros interesses, como no entendimento do quanto que a maconha ela vinha como ali um importante elemento que atuava especialmente nos usuários de crack, que sempre foi o meu principal interesse e o público que eu trabalhei mais ativamente, e a maconha vinha como ali naturalmente um meio para essas pessoas reduzirem os danos relacionados ao uso de crack, mas também para, né, quer dizer, então reduzir o dano associado, diminuir a abstinência, né, assim, enfim, retomar a qualidade de vida tinha muitos papéis, né, e isso era relatado por essas pessoas, e foi daí que veio todo o meu interesse em conduzir o ensaio clínico que eu conduzi, e que agora a gente está aguardando aí a revisão dos pares da revista que a gente mandou, uma revista científica internacional bem relevante, bem importante, e aí eu falo que eles estão, né, me matando aí de ansiedade, esperando o retorno, que a gente, enfim, desenvolveu esse ensaio clínico com o uso de canabidiol para as pessoas que usavam crack. Então, um grupo recebeu canabidiol e o outro grupo não recebeu o tratamento convencional associado a intervenções terapêuticas, né? Ambos os grupos, enfim. Então, assim, minha trajetória aí disso, né? Fiz esse estudo que hoje é o estudo
que eu diria mais relevante, porque associa, né, a gente entende nesse estudo que eu conduzi a maconha como porta de saída, né, e não como porta de entrada, ou seja, o uso de maconha para que essas pessoas pudessem diminuir os efeitos indesejados da dependência de crack. Então, esse estudo ele vem muito dessa vivência, dessa relação com essas pessoas, né? Então, enfim, todo o meu interesse veio daí e hoje, né, eu atuo em diferentes frentes, tive a oportunidade de estar, o ano passado, acompanhando as equipes de intervenção em cenas de uso na Califórnia e em Tijuana, né, que faz fronteira com San Diego, Tijuana, México, né, enfim, assim, de ver cenas que são parecidas e ao mesmo tempo muito diferentes das nossas cenas de uso brasileiras, né, entendendo que os nossos problemas têm muito mais uma associação com o uso de crack ou, enfim, de outras drogas e associada a uma completa miséria. E no caso, né, de San Diego e na Califórnia e Tijuana, você tem o uso dos opioides, que é a crise máxima, né, que a gente está vivendo nesse campo e que a gente não tem, né, enfim, não sente isso no Brasil, porque o uso de opioides não é uma questão, do ponto de vista de saúde pública, para a gente. Enfim, então são muitas histórias, muitas experiências e sempre esse interesse de olhar a questão da dependência e associada a todas essas outras questões para você dimensionar quais são, de fato, aí os elementos que compõem esse desafio que a gente tem, que é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, fazer com que essas pessoas consigam retomar suas vidas. Enfim, então um resumo bem rapidinho aí. E agora a gente chega então nessa temática polêmica, que já é para 2 pés no peito, né? Como que vocês entendem essa vacina vindo agora? Como que vocês, enfim, vocês acham que ela pode contribuir, ter uma eficácia no enfrentamento da questão? É uma solução viável? Vamos começar daí, né? Depois a gente vai falar sobre outros desenrolares aí dessa pesquisa, mas o que cada uma aí tem de panorama inicial para olhar para esse assunto, para essa notícia da vacina? Eu acho que o primeiro ponto é que o tempo todo as pessoas buscam uma resposta, uma cura, né, para o uso e abuso de substâncias. Eu acho que isso é um desespero moral, né, tendo em vista que sempre se buscou uma sociedade livre das drogas, por muito mais uma questão moral do que qualquer outra coisa, né, e uma hipocrisia que a gente vivencia. Mas eu acho que utilizar uma vacina, né, como uma resposta para o uso de drogas é algo muito até ingênuo, vou dizer isso, porque existem estudos sobre vacinas para o uso de drogas há muito tempo, desde a década de 80. E muitas delas não passaram para as etapas de testes em humanos, né, não viraram um estudo clínico, utilizaram muito mais animais no laboratório. Então, a gente tem aí várias tentativas frustradas, né, de usar de abordar o uso prejudicial pela via biológica apenas, sendo que a gente precisa saber que assim, existe uma complexidade enorme em torno dessa questão, porque ela é biopsicossocial. Então, utilizar só a via biológica, você vai ignorar todo o contexto social do proibicionismo. O proibicionismo, ele produz, né, subjetividades, ele afeta a vida de diversas pessoas, principalmente as negras, pobres e periféricas, e essa vacina Calix-Coca, ela acaba reafirmando uma lógica de uma cura milagrosa para um problema complexo. A gente sabe que todo o uso de substâncias está relacionado, né, à própria substância, ao contexto e como a pessoa se vê ou está psicologicamente quando vai iniciar esse consumo. Então, eu acho que a via biológica apenas, ela pode trazer vários complicadores, e um deles também que me passa pela cabeça aqui é o fato de você ter uma pessoa, né, que vivencia um contexto bastante complicado e utilizar essa via biológica, que a ideia, né, é que a pessoa não tenha o efeito prazeroso da substância depois que ela tomar essa vacina. A gente pode ter vários desdobramentos que podem ser perigosos, né? Por exemplo, a pessoa utilizar outras substâncias para atingir o mesmo prazer, ou até mesmo utilizar altas doses, correndo o risco de ter uma overdose, porque ela não vai ter os efeitos prazerosos, mas ela pode ter efeitos periféricos, né? Então,
não vai ultrapassar a barreira hematoencefálica, mas vai atuar no sistema cardíaco, por exemplo. Então, a gente já tem esse histórico das pessoas terem uma busca por substâncias estimulantes, por N motivos, mas tem esse risco aí que pode trazer complicações. Um outro ponto que eu tenho pensado muito e que me deixou bastante apreensiva em relação a essa vacina é se a gente tem vivenciado situações em que o poder público tem tentado sumir, né, com as pessoas, querendo que elas se tratem, fiquem abstinentes a qualquer custo. Como é que seria feito, né, depois que essa vacina estiver implementada? Quem que vai ser a pessoa que vai tomar a vacina? Como que isso vai ser estabelecido? O indivíduo ele vai ser vacinado compulsoriamente? Né? Que seria essa solução utilizando essa vacina? As pessoas seriam vacinadas todo ano? Enfim, eu acho que tem muitos questionamentos que devem ser levados em conta e principalmente essa questão biológica somente me preocupa bastante. Não, acho que a Angélica traz questões importantes, né? Eu acho que assim, como a Angélica começou falando, né, essa ideia de fazer uma vacina contra o uso de cocaína, ela não é nova, ela tem, né, acho que o primeiro estudo é de 1970, que eles fizeram para a primeira tentativa, né, e acho que assim, é muito interessante a gente pensar, né, no histórico de tentativas terapêuticas nessa perspectiva medicamentosa para o uso de substâncias, né? Então, assim, quando a gente pensa uso de substância e outros transtornos mentais, como questões de saúde ou, enfim, questões de doença, são questões que desafiam, né, o funcionamento tradicional das doenças. Por quê? Porque são doenças em que a gente não tem um medicamento que seja capaz de mitigar absolutamente os efeitos. Então, quando alguém tem depressão, existe antidepressivo? Existe, né? Mas o antidepressivo, ele consegue atuar e melhorar a vida de quem usa em torno de 30%, né? 40% no máximo. Quer dizer, as outras 65% das pessoas que têm depressão, elas não respondem aos antidepressivos, né? Então, isso é um entendimento de que os processos mentais, os processos do nosso sistema nervoso central, eles estão longe de serem isolados desse componente biopsicossocial que a Angélica coloca. Quer dizer, não dá para a gente imaginar que eu vou usar um medicamento e que então, assim como uma dor de garganta que eu tomo amoxicilina, eu vou sarar e tudo vai ficar bem. Quando a gente entra nesse grande campo, transtornos mentais, uso de substâncias, a gente entra num campo em que os medicamentos têm um grande histórico de falhas e poucos momentos de êxito, né? E no uso específico de substância, é o grande desafio você desenvolver um medicamento que de fato seja capaz de diminuir de forma importante ou de, enfim, atuar dessa forma que seja um componente medicamentoso que vai incidir na diminuição, na interrupção do uso de substância, né? Então, esse é o desafio colocado e essa é a grande disputa que se tem nesse campo, que é desenvolver um medicamento, e neste caso uma vacina, contra a dependência, neste caso, de cocaína, né? A gente tem outros estudos de medicamentos que foram testados justamente para verificar a sua atuação na dependência de crack e cocaína e que foram falhos, eles não foram capazes de demonstrar eficácia, né? Então, hoje a gente tem, né, a dependência de cocaína e de crack como a substância que, de fato, não tem nenhum medicamento aprovado pelas autoridades sanitárias para tratar essa dependência. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso das depressões, como eu falei, a gente tem uma série de antidepressivos que são regulamentados, registrados, que, enfim, que demonstraram eficácia. Mesmo no caso do uso de substância, a gente tem medicamentos desenvolvidos para dependência de álcool, né, que é a naloxona, que tem ali um efeito importante para diminuir os efeitos prazerosos do álcool. A gente tem a bupropiona no caso da dependência de nicotina, de cigarro, que também tem efeitos legais. Mas mesmo esses dois medicamentos que de fato foram desenvolvidos para essas substâncias e que
né, apresentam resultados legais, eles não foram capazes de fazer com que a pessoa interrompesse completamente o seu uso. Então, tudo isso é para dar um contexto e dizer que a gente não tem, né, tem que ter de partir desse entendimento de que qualquer medicamento, incluindo uma vacina, ela não será capaz de atuar da forma milagrosa que a gente imagina, como a gente tem, por exemplo, antibiótico, como a gente tem outros medicamentos que atuam, de fato, minando o agente, no caso as bactérias. Então, assim, não teremos. Acho que isso tem que ficar absolutamente claro. Assim, nunca teremos uma substância, eu imagino que nunca, porque o ser humano é esta complexidade maravilhosa e que não se restringe a uma questão neuroquímica, né? Então, como a Angélica contextualizou, temos uma série de outras coisas que faz com que sejamos o que somos. Então não dá para a gente apostar todas as nossas fichas numa vacina milagrosa. E aí eu penso que desde a década de 70, como eu disse, a gente teve mais de 20 vacinas para dependência de cocaína já testada em modelos animais, né? Essa seria a 24ª, eu imagino. Acho que a gente já teve 23 vacinas testadas em modelos animais, e essa é a 24ª, posso estar errando em uma ou duas aí, mas enfim, é isso. E que qual que são as perguntas que ficam, né? Acho que assim, primeiro, você desenvolver uma vacina, ela tem um lado muito positivo, que é de fato você ter ali, né, mais uma força, vamos dizer, que vai atuar para ajudar essa pessoa que está com esse problema, que tem essa dependência, que quer diminuir, que quer parar. Acho que esse elemento químico, ele é legal. Eu digo que ninguém precisa parar de usar droga quando quer parar de usar de uma maneira sofrida. Não, acho que as pessoas têm que sofrer menos, né? Então elas têm que recorrer a medicamentos, se for o caso, para diminuir o seu sofrimento. Então ela é bem-vinda nesse sentido, né? Eu acho que é uma coisa que pode ser bastante positiva. Claro que, como a Angélica também disse, a gente não tem ainda, tem uma vacina que está testando em modelos humanos, a gente não tem vacina, essa vacina ainda não foi testada em modelos humanos, sempre em modelos animais, então a gente precisa verificar como que vai ser, e as grandes perguntas que ficam quanto tempo ela vai durar, né? Eu preciso vacinar todo ano, mesmo eu estando vacinado, o meu desejo de usar continua ali, porque a grande questão é que ela impede que haja a absorção da cocaína e, portanto, não há o efeito psicoativo da substância. Mas e o desejo? Ela atua naquela vontade de usar, né? E aí a pessoa usa, quanto tempo ela dura esses efeitos? Ou seja, eu quero voltar a sentir os efeitos prazerosos e eu quero que essa vacina diminua, ou não, ao contrário, eu não quero voltar a sentir os efeitos prazerosos do uso da cocaína, mesmo usando, porque eu quero que ela dure muito tempo. Enfim, então sempre essas são as perguntas que ficam quando a gente fala de vacina, e isso vale para as outras doenças, né? E acho que a gente teve um aprendizado enorme sobre vacina por conta da pandemia da Covid. E aí, assim, para finalizar esse tópico, só um comentário, quer dizer, então assim, uma vez tendo uma vacina que apresentados resultados aí mínimos de eficácia em seres humanos, que tem mesmo que um período de atuação, né, dos efeitos no corpo ali, enfim, não muito longos. A grande questão que se coloca nessa discussão é como que ela vai ser usada, né? Porque ela não pode ser usada dentro do pacote eu costumo dizer, né? A gente tem o direito à saúde, mas a gente não tem o dever. No sentido de que eu não posso achar que, tendo uma vacina para dependência de cocaína, eu posso chegar lá na Cracolândia e vacinar todo mundo contra a vontade dessas pessoas. Então tem uma discussão muito grande nessa questão da vacina contra a dependência de cocaína, que é a questão ética. Isso é uma discussão que está na pauta, né? Que é como que eu lido com isso, que a Angélica também levantou essa questão. Como que eu vou usar ela, qual o contexto, ela vai ser dentro do pacote de tratamento compulsório, dessa maneira como a gente vê. Então, assim, é mais um elemento que pode entrar nesse jogo de forças, e sempre o usuário é que vai sair perdendo. Então, eu acho que a gente tem que colocar essas coisas na balança. Não desqualifico e não desconsidero de forma alguma a possibilidade de ter uma vacina. Acho que é um elemento importante para compor com as outras intervenções. Não descarto as outras intervenções. Vamos imaginar que essa vacina prove-se super eficaz e que então, de fato, ali cria esses anticorpos, eles duram por bastante tempo, não tem absorção, etc, etc. Só que isso não vai substituir, né, as intervenções terapêuticas, de novo, por conta do entendimento e do funcionamento que é a questão do uso de substâncias. Então, acho que essas coisas têm que ser colocadas para a gente não ficar apostando
as nossas fichas numa solução milagrosa para o uso de substância, porque não há. E acho que não haverá. Boa, acho que aí já deu para refletir muita coisa aí sobre a opinião de vocês sobre esse assunto. Eu queria trazer uma outra coisa agora. Teve um ponto destacado pelos cientistas, né, da UFMG, que é o fato da vacina poder, por exemplo, prevenir consequências obstétricas e fetais em gestantes com exposição às drogas durante a gravidez. Mesmo não resolvendo o problema da dependência em um contexto social amplo, vocês acham que ela poderia ser uma alternativa interessante para casos específicos, como o exemplo da gravidez? Bom, aí a gente volta a pensar na questão da vontade do indivíduo, né? E aí, pegando o gancho, né, que a Andrea trouxe, eu acho que a gente consegue acessar as pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão fazendo um uso ali complicado das substâncias, com uma visão muito pautada na redução de danos, quando você cria um vínculo, e aí você vai construindo estratégias com as pessoas para que elas façam, estimulando o autocuidado dela, para que a gente consiga discutir a relação com a substância. Com as mulheres que estão gestando, ou com as pessoas que engravidam, é fundamental que a gente poderia ser, se a pessoa quiser, né? Eu acho que tudo passa por isso, né? Então, é que me dá muito medo, na conjuntura que a gente vivencia de política de drogas, me dá muito medo de falar, nossa, seria muito bacana, porque a gente não sabe o que vão fazer com isso, né? E eu acredito numa política de drogas que seja ampla. Então, desde o serviço de baixa exigência até um serviço de alta complexidade, de alta exigência, né? A gente precisa ter um menu amplo, porque vão ter pessoas que se adequam a diferentes tipos. E aí, quando a gente pensa nas pessoas que estão gestando, é importante que seja da vontade delas. Pode ser uma estratégia no período que ela está grávida, pode ser. E com certeza iria, de alguma maneira, facilitar que a gravidez fosse de menos risco. Claro que também a gente precisa ter o grau de eficácia ali em relação a essa vacina para as pessoas que estão gestando, né? Porque dependendo da substância utilizada, enfim, de como a vacina vai funcionar no organismo, a gente não sabe. Mas eu acredito que a possibilidade de ser uma estratégia para garantir uma gravidez de menor risco poderia ser interessante, mas sempre pautada na vontade do indivíduo e de que a pessoa saiba quais são todos os riscos que ela enfrenta levando uma gestação com uso de substâncias ou com o uso de uma vacina que vai diminuir ali a sensação, né, de prazer quando ela utiliza substâncias. Acho que essa discussão nossa, ela tem que ser, todo momento, colocada nesse contexto, né, que a Angélica traz, que a gente está abordando, que é sempre colocar essa perspectiva do sujeito como central nessa história, né? Por quê? Porque, como a gente está falando, né, assim, como a gente vive um histórico de políticas e de intervenções nessa área muito autoritários, né, a gente não pode deixar de colocar no horizonte, na verdade não é no horizonte, é no centro dessa discussão, o desejo, a vontade do indivíduo, porque é ele que deve ser o responsável pelas decisões sobre ele, né? E aí a gente, enfim, pensando nessa perspectiva, quer dizer, a gente já teve históricos também muito violadores e muito autoritários com relação às mulheres gestantes e que faziam uso de crack, né? A gente teve históricos aí terríveis de atuação do poder público na retirada dessas crianças, dessas mulheres, e isso foi, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas eu posso até checar para não incorrer nesse erro, mas em Minas Gerais mesmo, por que eu estou falando de Minas Gerais? Porque é de onde vem a vacina, a gente teve muitos casos de retirada de crianças, de mulheres que tinham uso de crack, e que então esse era o argumento que o poder público usava para retirar essas crianças, né? Enfim, então acho que sempre trazer essa discussão ela é muito importante. Por quê? Porque qual que é a tendência, vamos dizer assim, do senso comum? A tendência do senso comum é observar uma possibilidade aí de tratamento bastante eficaz, ou enfim, que demonstra aí resultados legais, e que, portanto, a gente passe a querer usar isso
de uma forma que seja nessa perspectiva do dever à saúde que eu dizia, né, numa perspectiva que venha compondo com outros pacotes autoritários no campo do tratamento da dependência de drogas. E então acho que é legal sempre sinalizar isso. Então, dito isso, eu penso que sim, né, outros estudos em modelos animais das outras vacinas, muitas delas demonstraram de fato que não tinha essa, não tinha essa transmissão vertical de mãe para filho quando a mulher está gestante, o uso de cocaína. Então, nos modelos animais, a vacina bloqueava, né, com que esse feto tivesse contato com a substância. Então, sim, super legal, super bem-vindo, né, numa perspectiva como essa e nas demais perspectivas, mas é sempre ressaltando esse fato de que isso não pode ser mandatório, né, não pode ser obrigatório, né, mesmo os procedimentos que hoje são protocolares dentro de uma maternidade, né, quando as crianças nascem, a mãe ela tem total autonomia para dizer que ela não quer determinados procedimentos, né, que sejam feitos no filho. Então, eu fico imaginando aqui, né, uma mãe, né, que tem uma dependência de crack, cocaína, e que então ela começa a fazer o pré-natal, e então ali o médico, a médica diz que ela tem que ser obrigada a tomar essa vacina, né, e aí eu fico sempre pensando que sim, que bom, é um recurso importante, mas veja, ela pode, né, por mais que a gente discuta que a gente teve um movimento bastante ao contrário na época da Covid, que era o estímulo à vacina, mas as pessoas têm a sua autonomia para dizer, não, eu não vou tomar, por mais absurdo que seja na ocasião que a gente estava vivendo, mas é o que a gente viveu, a negação. E aí, da mesma forma, num caso como esse, eu posso optar por não ser um procedimento obrigatório no meu pré-natal, se eu for dependente de crack e cocaína e estiver grávida. Mas, com certeza, é um recurso que nos estudos em modelos animais vem demonstrando que tem uma eficácia, sim, nesse bloqueio com relação à mãe que faz uso, no caso em ratos, né, e que não passa para o feto. Tá aí um tema polêmico, né? Drogas, gravidez, saúde pública. Bom, e falando em outro tema polêmico, né? Porque quando a gente fala de crack em específico, a gente está falando muito sobre um dos principais estigmas, né, que prejudicam aí o acesso à saúde e aos direitos, porque é uma droga que as pessoas radicalizam no pensamento, né? Então, por exemplo, o fenômeno das cracolândias é uma realidade presente nas grandes cidades brasileiras e há toda uma cultura midiática de marginalização e repressão dessas cenas de uso de drogas, né? Para vocês, a vacina pode ser um instrumento aí político, né, para os mandatos, gestores e poderes públicos explorarem e se capitalizarem politicamente dentro dessa temática? Vocês acham que isso pode acontecer? Já está acontecendo? Com certeza, né? A temática da política de drogas, ela é explorada mediaticamente há muitos anos, né? Então, a gente tem desde uma criação de uma narrativa, né, de que existe uma epidemia do uso de crack. A gente teve CPI agora esse ano, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma CPI chamada Epidemia do Crack. E aí a gente consegue ter toda uma discussão, a gente chama especialistas, chama segurança pública, e você escuta da própria segurança pública de que, olha, a gente não sabe se existe uma epidemia, mas a gente sabe que é um problema de saúde pública e que está sendo utilizado a força da segurança pública para lidar com esse problema. Então, é muito comum a gente ver diferentes políticos capitalizando sobre essa temática, inclusive fazendo ações, operações policiais completamente para agradar a mídia, né? Para trazer a mídia, né? Eu já presenciei redes de televisão que ficam na própria Cracolândia esperando ter alguma ação e a polícia chama para abordar as pessoas na frente das câmeras, para dizer que está fazendo algo. Então, assim, com certeza, existe um uso dos políticos e também estão usando, né, a questão da vacina. Vide o próprio Ricardo Nunes, né, prefeito de São Paulo, que se ofereceu, né, para dar 4,5 milhões para contribuir para o desenvolvimento dessa pesquisa, porque ele acredita que é a solução mágica que ele precisa para capitalizar, né, ano que vem nas eleições, que ele vai ser a pessoa responsável por fazer com que as pessoas parem de usar crack. Mas a gente sabe também que a partir do momento que ele ofereceu esse recurso, a própria reitoria da Federal de Minas Gerais
recuou porque não quer que seja feito um uso político de uma pesquisa, né? E eu achei que essa iniciativa e essa atitude da reitoria da universidade muito ética, porque a gente tem que levar em conta todo o processo dos comitês de ética para qualquer tipo de pesquisa, e não é porque tem uma pesquisa em andamento que você vai fazer uma promessa de que os resultados dela vão solucionar todos os problemas, né? Então eu achei que foi uma atitude importante e costumo sempre dizer que a gente precisa tomar muito cuidado com o uso político de diferentes abordagens que muitas vezes só servem para capitalizar votos. Eu acho que é isso, né? Eu acho que como as cenas de uso nas grandes cidades e a Cracolândia em São Paulo é a mais emblemática, como ela expõe essa miséria, né? E quando eu falo miséria, não digo das pessoas, mas a miséria no sentido de que ali se escancara a miséria pela falta de atuação do próprio Estado para conseguir prover as suas políticas de assistência social, de saúde, de educação, etc. Então, ali se escancara a falência desse tipo de atuação que nenhum gestor consegue responder àquilo, né? Então, quando você tem a possibilidade de, ali, ter anunciado uma possível saída magistral para uma questão que está ali na nossa cara o tempo todo, eu digo na nossa cara, na cara do gestor, né, do governador, do prefeito, o tempo todo aquilo ali na frente dele, desafiando a sua gestão para conseguir melhorar aquilo, quando você vê então a possibilidade de algo que se parece mágico para resolver o problema, você quer investir todas as suas fichas nesse recurso para anunciar politicamente de que, veja, olha, essa é a saída e nós vamos investir tudo nessa saída para então melhorar todo esse contexto, né? E aí que vem, né, mais uma vez, né, a dinâmica e o fenômeno do uso de substância derrubando todas essas tentativas milagrosas de solução dos problemas, porque, como a gente falou desde o começo da nossa conversa aqui, é um tema complexo, que desafia, que não tem solução única, e que a gente sempre vai buscando essa composição de intervenções para trazer possibilidades melhores para essas pessoas. Então, esse né, acho que, como a Angélica começou falando, que ano que vem a gente tem eleições, né, municipais, a gente tem ali essa questão da segurança pública associada às cenas de uso de drogas, especialmente, né, São Paulo, que é sempre o centro, né, do foco político dessa discussão quando o assunto é drogas, devido à Cracolândia, a gente fica esperando qual vai ser, então, né, o coelho da cartola que os postulantes ao cargo de prefeito vão tirar, né, para falar, não, nós vamos fazer isso com a Cracolândia, a gente vai usar esse recurso para acabar com isso. Então, acho que essa questão é muito, muito, muito séria, né, para a gente não usar esses argumentos milagrosos de forma política, né, até porque sempre é isso, quer dizer, a todo momento a gente chamando a atenção para que as soluções milagrosas para esse tema, ela nunca será da maneira como se desenha, porque o tema por si só ele desafia nas diferentes frentes, né? Então, eu penso que, enfim, a grande discussão para a gente a todo momento colocar na mesa é assim, a gente tem um problema que é o uso de substância, sim, mas esse problema ele está absolutamente associado a essas outras misérias que não são ofertadas para diminuir, né, assim, a miséria da política que não é efetiva no âmbito da assistência social, no âmbito da educação, no âmbito do emprego e no âmbito da moradia, enfim, então acho que é um pouco essa perspectiva que a gente tem que trazer a todo momento para derrubar as propostas milagrosas que tentam fazer a gente engolir. Boa. A vacina está sendo desenvolvida na universidade pública, né, com vultuosos recursos públicos e apoios institucionais, federais e estaduais, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, vinculada ao Ministério da Justiça. Ao mesmo tempo, a gente vê que o governo federal está fortalecendo as comunidades terapêuticas, enquanto toda a política antimanicomial e de redução de danos foi duramente atacada e perseguida nos últimos anos. Eu queria pedir que vocês falassem um pouco sobre essa questão do financiamento das políticas sobre drogas no Brasil e o quanto esse exemplo da vacina Calix-Coca expõe as prioridades no enfrentamento da questão. Realmente,
As questões de financiamento, elas são bastante complexas, né? Acho que a gente passou um período político em que teve um congelamento, né, do financiamento dos serviços de base comunitária, né, dos serviços de saúde mental que atuam numa lógica antimanicomial, e isso com certeza impactou os serviços públicos, e de alguma maneira essa questão sempre muito política relacionada às políticas sobre drogas, elas trouxeram aí um fortalecimento das comunidades terapêuticas, do financiamento das comunidades terapêuticas, que acaba sendo uma grande moeda de troca por votos, né? E um investimento em um serviço que, de fato, a gente não tem dados científicos que comprovem a eficácia, em detrimento de serviços comunitários que, se a gente olhar os últimos relatórios do Escritório das Nações Unidas, da UNODC, o que a gente deveria ter mais à disposição da população são serviços de base comunitária de baixa exigência para acessar, de fato, as pessoas que estão em maior vulnerabilidade, e serviços de longa permanência ou que envolvam, né, esses tratamentos, dito tratamentos fechados, são os mais custosos e que, teoricamente, fazem o cuidado para menos pessoas, né, inclusive porque eles são mais caros. E aí o fato da gente ter recursos despendidos para esses serviços que são de alta exigência demonstra o quanto que o Poder Executivo não se atém aos dados fiéis ali do que funciona, né? E por não fazer isso, acaba fomentando uma dicotomia no campo, porque você acaba não financiando estratégias que poderiam ser muito mais eficazes, em detrimento ali de uma lógica manicomial de que as pessoas devem ficar abstinentes. E a gente sabe que são poucas pessoas que conseguem ficar abstinentes de fato, né? Então você tem toda uma construção de política pública com esse viés. E sendo que, se a gente está falando de política pública, a gente tem que ter o maior leque possível. Então, com as mudanças governamentais, é fundamental que a gente tenha um entendimento do Poder Executivo Federal, principalmente, de que tem que ser investido nos serviços de base comunitária também. Eu creio que a gente teve um aceno, né, político há algumas semanas, quando o Ministério do Desenvolvimento Social informou que vai fazer um edital para que outras organizações, né, grupos de ajuda mútua, organizações que atuam com redução de danos, possam também receber o recurso do Ministério do Desenvolvimento Social. Isso foi um avanço tremendo. A gente sabe que extinguir as comunidades terapêuticas ainda está longe do que vai acontecer de fato, mas só da gente ter essa sinalização do MDS me fez ficar um pouquinho mais otimista, né? Acho que quando a gente fala de recurso público e recursos sendo direcionados para uma pesquisa que esteja pautada somente na abstinência, pode ser um tiro no pé, né? Porque a gente continua mantendo uma lógica de que a sociedade só vai funcionar se estiver abstinente, mas a gente sabe que é uma grande minoria de pessoas que acabam tendo problemas relacionados aos de drogas, enquanto a gente tem uma maioria de pessoas que usam drogas. Então, se você só investe em serviços pautados na abstinência, não faz sentido, não combina com a sociedade que a gente tem, né? Então, acho que isso é um ponto importante da gente olhar. Acho que, assim, a gente teve, né, de fato, nos últimos 4 anos, a gente teve um apagão com relação ao investimento, né, em ciência, em pesquisas científicas, e além do apagão que nós tivemos, ou seja, uma redução absoluta de editais para financiamento, os poucos financiamentos para pesquisas científicas foram direcionados de forma bastante intervenções com propostas que sempre conversavam com essa ideia muito focada na abstinência, muito focada nessa eliminação das drogas na vida das pessoas, né? Então, assim, haja visto que essa vacina ela recebeu um aporte importante de recurso da Senad na antiga gestão,
do governo anterior. E, enfim, né, o que demonstra que os escassos recursos que foram destinados para pesquisa foram destinados para esse tipo de abordagem, que é centrada nessa abordagem ou nessa intervenção que a gente discutiu aqui, que tem essa ideia fantasiosa aí de algo que seja o desaparecimento da dependência nas pessoas e que a vacina, então, vai eliminar esse desejo, nessa ideia bastante fantasiosa do milagre que seria a remissão da substância na vida dessas pessoas e que, então, finalmente essas pessoas conseguiriam abandonar o uso, né? Sempre permeado por essa perspectiva meio milagrosa do tratamento. Então, o pouco que a gente teve foi muito nessa perspectiva. E a grande questão que a gente discute aqui, né, que a gente está discutindo nessa conversa, é justamente desse amplo espectro que é o uso problemático de drogas, né? Você tem diferentes perfis de pessoas que usam drogas, diferentes relações que as pessoas têm com as drogas, umas com mais problemas, outras com menos problemas, e a grande questão que se coloca do ponto de vista científico é que você tem que ofertar a maior diversidade de abordagens para você justamente conseguir atender aos diferentes perfis de pessoas que usam drogas e que têm relações distintas com o uso de drogas e que usam diferentes drogas, né? Então, quando você pensa nessa perspectiva de um financiamento pesado de instituições religiosas para tratar, que são as comunidades terapêuticas, para tratar a dependência de substância, você coloca as pessoas e as suas relações com as drogas dentro de um único pacote em que este tipo de intervenção será suficiente para resolver os problemas. E isso é absolutamente equivocado por tudo que eu disse agora, né? Então, do meu ponto de vista, eu não sou contra a existência de comunidades terapêuticas, né? Eu sou absolutamente contra o financiamento público desse tipo de instituição que volta, né, recrudesce o modelo manicomial de internação prolongada, de afastamento social, de centralização absoluta na abstinência, em que você tem ali, sim, práticas religiosas obrigatórias nessas instituições, mesmo que elas digam que não são obrigatórias para poder receber recurso público. Enfim, então tem várias práticas violadoras que acontecem nessas instituições, né? E mesmo as instituições que são colocadas ali com menos violação, que de fato tem ali práticas que não violam direitos e que não expõem risco às pessoas que estão lá dentro, ainda assim são práticas que recrudescem as práticas manicomiais que a gente conseguiu discutir ao longo da história e conseguimos superar boa parte delas. Então eu sou absolutamente contra o investimento público nessas instituições, mas eu não sou contra a existência dessas instituições, desde que as pessoas que acham que esse modelo atende ao que ela deseja, pague por esse serviço, ou enfim, consiga ali de uma forma gratuita ou de uma forma, enfim, que seja contrapartida dessas instituições para populações que não podem pagar pelo serviço, enfim. Então, acho que é um pouco essa discussão, né? Assim, a grande questão é, se a gente tem recursos para a saúde, recursos para o atendimento de pessoas que têm problema com álcool e outras drogas, e esses recursos não são abundantes, eu tenho que priorizar recursos, intervenções que não violem direitos, recursos que consigam fazer com que essas pessoas estejam conectadas ao contexto social, territorial delas, que elas consigam fortalecer essas relações, que eu consiga atender o maior número de pessoas e que eu esteja ali, né, as intervenções estejam conversando com o que a ciência demonstra como mais efetividade. Então, assim, a gente sabe que a gente tem, sim, dificuldade de poder fomentar evidências científicas das nossas práticas psicossociais, é uma crítica que eu sempre faço, né, em que a gente precisa falar mais e produzir mais cientificamente sobre as nossas práticas psicossociais, no contexto territorial, no âmbito dos CAPs, álcool e outras drogas. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem importantes contribuições científicas que demonstram que essa prática é uma prática que é mais indicada do que práticas que são restritivas de contato, como são essas internações nessas comunidades terapêuticas. Enfim, então acho que a gente precisa pensar um pouco, né? E acho que esse novo governo vem com uma proposta, de fato, de tentar reparar esse
esse atraso que a gente sofreu, esse retrocesso que a gente sofreu nos últimos 4 anos. Então, vem aí com propostas de fato para a gente conseguir fortalecer os territórios, fortalecer as pessoas em contato com os seus territórios e fazendo seus tratamentos ali onde mora, mais próximo de suas famílias, das suas redes sociais, enfim. A gente está tentando fazer esse reparo e eu penso que é o momento oportuno para que, ao ter investimentos nessas práticas que a gente acredita que são, não é só porque a gente acredita, é porque tem evidência científica que demonstra que tem resolutividade maior do que práticas que são isoladoras, fechadas e distantes da sociedade, a gente tem que aproveitar esse momento para justamente produzir mais evidência científica sobre esse modelo psicossocial de cuidado, e eu sou uma pessoa que estou absolutamente comprometida a fazer isso e aproveitar essas iniciativas para a gente produzir evidência a respeito. Acho que isso vai muito na linha do que eu vou perguntar agora para vocês, sobre a perspectiva antiproibicionista, né? Então, a vacina é problemática, né? Óbvio que não foi essa a grande conclusão que nós chegamos aqui, porque esse é um debate. Só que se ela não resolve a questão como uma solução mágica, fácil e rápida, quais seriam, na opinião de vocês, os melhores caminhos para a gente seguir e lidar com a questão da dependência química e os problemas sociais decorrentes dos usos problemáticos de drogas, né, assim como das cracolândias? O que vocês acham sobre isso? A Andrea já acabou trazendo, né, que talvez nós precisemos aprimorar mais cientificamente as questões dos centros psicossociais, né, na verdade da forma como a gente cuida, né, nesses centros de atenção psicossocial, para reproduzir em outros lugares, né? Eu fico aqui pensando, né, nas últimas semanas eu tive algumas experiências aí com as forças de segurança pública e escutar das próprias forças de segurança pública que o problema do uso de drogas não é problema de segurança pública, me deixa um pouco otimista. Porque, de fato, não é um problema de segurança pública. Eu acho que para a gente lidar, né, com o uso problemático de substâncias, a primeira coisa é a gente tirar dessa questão de segurança pública e ele poder ser enxergado como um problema relacionado à saúde pública. E a partir disso, existem inúmeras coisas que podem ser pensadas quando a gente vai falar sobre o cuidado, né? Primeiro que se a gente tem uma diminuição da desigualdade social, a gente consegue afetar as pessoas que estão mais vulneráveis na nossa sociedade e isso, de alguma maneira, vai impactar até na forma, muitas vezes, que ela faz uso de substância. Então, a gente coloca os artigos da nossa Constituição Federal para funcionar, já seria de grande utilidade, né? Então, assim, se a gente consegue garantir moradia digna para as pessoas que estão em alta vulnerabilidade, se a gente consegue ter serviços públicos, e aí desde os centros de atenção psicossocial, quanto os centros de convivência, que a redução de danos seja implementada de fato de uma maneira transversal nos serviços, tanto da assistência social quanto de saúde, a gente conseguiria avançar bastante. E, para além disso, eu acho que existe um movimento que deveria ser seguido pelo Brasil e alguns outros países da América Latina, como a Colômbia, já estão iniciando, é a questão dos espaços de uso seguro de substâncias. Que, claro, se a gente vai pensar para a América Latina, com certeza ele vai ser diferente do que um espaço de injeção segura, né, do Canadá, né, porque as diferenças são gritantes entre as populações. No entanto, o que a gente precisa é de lugares de baixa exigência e que as pessoas em alta vulnerabilidade possam acessar sem serem julgadas, que elas possam acessar água potável, né, algum lugar em que ela seja acolhida com dignidade, até para tomar um banho, para poder lavar sua roupa, né, para estar. E isso já garante a possibilidade da pessoa começar a modificar a relação que ela tem com a substância, né? E pensando numa lógica de cenas de uso abertas, também impactaria na diminuição da perturbação de ordem pública, né? É horrível usar esse termo, mas é algo que impacta bastante, inclusive nas eleições, né? Quando se fala de Cracolândia em propagandas eleitorais, é muito mais nesse sentido, né? De
melhorar a sensação de segurança da população, de ter menos pessoas fazendo uso de drogas nas ruas. Então, por que a gente não tem espaços em que as pessoas possam estar e, eventualmente, fazerem uso das substâncias nesses locais? Acho que é um caminho e uma possibilidade audaciosa, mas que... Adoro como você é rebelde, audaciosa e ousada, Angélica. Mas... Ela propondo aqui salas de uso. Mas, gente, a gente precisa dar esse passo. A gente precisa, pelo menos, poder estudar como seria isso no Brasil. Viu, Andréia? Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em centros de convivência para pessoas que usam drogas, a gente tem que ter isso como política pública, e espaços de convivência em que as pessoas também possam fazer uso de drogas deveriam ser implementados como projetos piloto para que a gente possa ter realmente uma noção de como isso funcionaria no Brasil e na América Latina. Eu acho que isso é um ponto fundamental para que a gente possa aproximar as pessoas do cuidado. E é interessante porque quando a gente fala, né, espaços de uso, as pessoas vão falar, mas as pessoas vão ficar lá consumindo compulsivamente. Gente, a gente já teve experiências como o programa de Braços Abertos, em que não era proibido o uso de drogas, as pessoas tinham onde ficar, elas tinham alimentação, elas tinham outras coisas para fazer. Elas não ficavam compulsivas fumando crack, entendeu? Então, quando a gente pensa num espaço em que a pessoa possa fazer o uso, é um espaço em que tenham várias outras. O enriquecimento ambiental faz toda a diferença. Porque uma coisa é a pessoa que está num centro de acolhida, que às 8 horas da manhã ela tem que sair, às 16 horas ela tem que voltar, porque senão ela perde o lugar da senha, e ela vai ficar fazendo o quê nesse período todo? Né? Muitas vezes ela não consegue ir para um trabalho, não consegue se inserir. Então, se você tem lugares em que a pessoa tenha outras coisas que ela possa fazer, com certeza a gente consegue desenvolver muitos potenciais que, estando em situação de alta vulnerabilidade, ficam deixados de lado. E aí, óbvio, né, para que a gente possa aumentar aí os recursos para serviços desse tipo de base comunitária, para não ficar precisando ter custos elevadíssimos com emergências médicas, com prisões, né? Então, eu acho que esse foco na saúde pública, ele é fundamental para que a gente possa fazer o cuidado das pessoas que estão fazendo um uso. E campanhas reais, né, gente? Acho que campanhas de prevenção, mas que conversem com a realidade da população, também é fundamental para que a gente consiga lidar. E acho que só mais um ponto de poder fomentar estratégias que sejam sempre intersetoriais, porque o consumo de substâncias ele está relacionado a diferentes formas do indivíduo interagir com o mundo, inclusive, né, as questões financeiras, econômicas, ambientais. Acho que é um pouco por aí. Acho que, comentando anteriormente e somando com isso que a Angélica está trazendo, acho que a grande discussão, né, quais saídas, né, quais são as possibilidades terapêuticas, o que a gente tem que discutir para melhor atender as demandas relacionadas ao uso problemático de álcool e de outras drogas, né? Então, acho que um pouco do que eu vinha falando, a gente tem que ter um cardápio de ofertas, de possibilidades para as pessoas acessarem, né? Então, assim, se a gente está falando de diferentes usos, de diferentes relações com a droga, de diferentes perfis de pessoas que usam drogas, de diferentes drogas que as pessoas usam, diferentes contextos, enfim, diferentes efeitos que essas substâncias ocasionam, né, nas pessoas, você tem que ter diferentes possibilidades terapêuticas para oferecer o cuidado a essas pessoas, né? E quando a Angélica traz a questão, né, dessas salas seguras de uso de substância, assim, uma proposta que acontece, né, foi, enfim, países... o Canadá foi um precursor dessa proposta, né, que são essas salas de uso de drogas injetáveis, especificamente, que eles fizeram, né, e que tinha por objetivo fazer esse uso supervisionado, né, das pessoas que tinham uso de substância, de uso de drogas injetáveis. Então elas iam para esses lugares em que eram oferecidos os insumos para elas usarem e não a substância, né? Então elas tinham agulhas descartáveis, tinham espaços
ali espelho para ela conseguir olhar direito onde ela estava fazendo uso. É uma proposta bastante ousada, mas é uma proposta que depois que esse centro de uso supervisionado, né, de drogas, ele foi instalado, assim, diminuiu muito, né, significativamente as mortes por overdose, além da própria questão da segurança pública onde essas pessoas ficavam, né, porque esse centro ele foi justamente instalado na cidade de Vancouver, numa região em que tinha muita gente que fazia uso de droga injetável. E, enfim, então assim, teve um impacto na saúde pública bastante importante por conta de contaminação de HIV, com morte por overdose e tal. Por quê? Porque as pessoas estavam usando sendo supervisionadas por profissionais de saúde. E quando a Angélica traz essa questão, né, para o cenário brasileiro, que não temos um problema relacionado ao uso de drogas injetáveis, mas temos um problema sim, que são as demais vulnerabilidades que essas pessoas são acometidas, penso que assim, espaços de uso seguro de substâncias seria mais uma possibilidade terapêutica dentro desse cardápio que a gente está falando de possibilidades terapêuticas, de modo que você conseguiria aproximar essas pessoas que ainda estão em uso, que ainda estão com muita dificuldade para interromper o uso, das pessoas que cuidam, né, de profissionais de saúde. Então, ao invés de a gente pensar naquela perspectiva de repelir, de afastar, de isolar as pessoas que estão, por exemplo, lá no fluxo da Cracolândia, você teria um espaço supervisionado para oferecer cuidado e trazer essas pessoas para o contexto de cuidado, para o contexto de acesso a direitos, saúde, acesso a direitos fundamentais como, enfim, benefícios da Previdência Social, que são pessoas geralmente que estão em extrema vulnerabilidade, então pessoas que precisam acessar Bolsa Família, precisam acessar mecanismos de proteção como abrigos ou como, enfim, moradias temporárias, quer dizer, então você teria um dispositivo ali para estar junto com essas pessoas e trazendo essas pessoas para o cuidado. Então é mais uma ferramenta que estaria à disposição das pessoas que estão no maior risco, seriam as pessoas, de fato, na extrema vulnerabilidade. E esse recurso a gente não tem, né? E é um recurso que a gente tem que discutir sem esse manto, sem essa atmosfera moral, preconceituosa ou mesmo alarmista. Quer dizer que vocês estão fomentando o uso de drogas. Não, a gente está simplesmente ofertando uma possibilidade de cuidado para as pessoas que estão absolutamente afastadas de acessar esse tipo de cuidado. Então, dentro desse cardápio, esse tipo de intervenção, uma intervenção muito estudada em outros países que têm o problema com o uso de drogas injetáveis, muito mais nessa perspectiva ali de prevenir a morte, né? Enfim, por conta de uma overdose, que não é o nosso caso. No nosso caso, o nosso contexto seria muito mais em trazer essas pessoas para o cuidado. Então, assim, em linhas gerais, a gente tem que pensar em modelos de cuidado que sejam diversificados, que sejam amplos, que tenham sim propostas para abstinência, propostas que tenham essa perspectiva ali de um primeiro contato para oferecer cuidado, para oferecer direito, escutar essas pessoas, né? Precisamos de espaços ambulatoriais, como são os CAPS-AD, mas que ofereçam leitos de retaguarda para as pessoas que estão em crise ou, enfim, que precisam de um espaço protegido porque estão se colocando em risco ou colocando em risco as outras pessoas. Então você precisa pensar nesse cardápio de ofertas. E a própria rede de atenção psicossocial que a gente tem, estabelecido no Sistema Único de Saúde, tem essa perspectiva. Tem diferentes serviços para ofertar diferentes cuidados. Então, acho que a gente está no momento em que a gente tem que ampliar esses dispositivos, esses serviços de cuidado. A gente tem que ampliar os lugares, né? Quer dizer assim, acesso, ampliar o número de serviços que já existem, né? A gente precisa fortalecer esses serviços, e quando eu digo fortalecer com profissionais de saúde, com mais profissionais de saúde, com capacitação desses profissionais de saúde para essa perspectiva, né? Porque você tem um monte de profissional de saúde que trabalha com pessoas que usam drogas no SUS e que tem muita falta de conhecimento, de um entendimento melhor sobre como essas coisas funcionam, tem muito a visão desse cuidado nessa perspectiva maternal, né, numa coisa muito ali, não, você tem que ficar afastado, né? Com boas intenções, mas com dificuldade de entender a própria dinâmica do uso de drogas. Então a gente precisa capacitar as pessoas que estão na rede trabalhando, a gente precisa ampliar o número de serviços em mais lugares e pensar em novos dispositivos, como é o caso desses usos de espaços, né, de uso seguro de substância, né, para que a gente consiga ali essas diferentes
ofertas para diferentes perfis de pessoas que usam drogas. Eu tô amando esse debate aqui porque nós temos aí um complemento muito bom de ideias entre vocês. Apesar dessa mudança que a gente teve no executivo, muitos problemas permanecem porque o Congresso Nacional ampliou, né, a base conservadora e extremista. Vamos falar aí da bancada BBB, né? Ela é a bancada mais contrária a esse tipo de tema que a gente está trazendo aqui do cuidado. O governo atual não demonstra ser um aliado da causa antiproibicionista, pelo menos, né, não na sua posição pública, em relação ao enfrentamento do campo conservador nesse debate. Qual que é a leitura que vocês fazem desse momento que a gente está vivendo, né? Ele é favorável para os avanços? Quais as expectativas de vocês? Olha, por mais que seja difícil, né, um novo governo se posicionar relacionado às pautas antiproibicionistas, porque a gente sabe, né, qual é o parlamento que está ali, eu ainda continuo otimista. Por quê? Porque eu acho que a gente teve algumas sinalizações importantes, né? Então, primeiro que a gente teve editais da Secretaria Nacional de Política de Drogas voltado para mulheres. A gente teve do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, né, o lançamento de um programa federal de moradia primeiro. Né? Então, me parece que, por mais que ainda não seja completamente declarada, né, a posição do Poder Executivo numa linha antiproibicionista, eu acho que estratégias para ampliar esse leque de opções estão sendo tomadas. Né, a própria tentativa, né, nós temos um sistema brasileiro de alerta de substâncias que foi criado já há alguns anos, acho que no governo Bolsonaro, com um viés muito voltado à extinção, né, de qualquer precursor de substâncias e tudo mais, mas eu acho que um aceno de rever como tem funcionado esse sistema de alertas de substâncias pode ser um indicativo, né, de que esse executivo também está tentando pensar outras estratégias que não sejam só voltadas ao punitivismo e somente à abstinência. Então, de alguma maneira, a gente sabe o quanto que ter mudado o Poder Executivo foi importante, a gente sabe o quanto que ainda tem o conservadorismo na própria esquerda brasileira, mas quem sabe a gente consiga avançar em alguns pontos, e aí isso vai depender de também muitas negociações, porque uma coisa é ter mudado o governo e tirado o Bolsonaro, o que já aliviou muita coisa. Agora são outras lutas, né? E aí as lutas envolvem, né, disputar o financiamento, pautar a própria Secretaria Nacional de Política de Drogas, pautar a coordenação de saúde mental, porque a gente tem muita coisa para arrumar. Né? E aí, indo um pouco na linha do que a Andrea estava falando, a gente tem que formar todo mundo de novo. Porque a gente sabe que tem muitos profissionais que estão na linha de frente que seguem essa linha moralista, que eticamente não deveriam estar cumprindo esses papéis. Né? Porque se escolheram atuar na linha de frente, elas não podem deixar o moralismo tomar conta. Mas, então assim, eu ainda tenho um otimismo do quanto que a gente pode, de alguma maneira, continuar incidindo para que a gente atinja outros patamares, principalmente relacionados à regulamentação, né, das substâncias psicoativas, tendo em vista que a gente já tem alguns levantamentos, inclusive, e aí falando mais especificamente da cannabis, né, o quanto que o Poder Executivo, principalmente estadual, os estaduais, tiveram de custo para importação, por exemplo, de óleo à base de cannabis. Né? Então, por que a gente não tem uma regulamentação para que a gente possa ter uma produção nacional? De outro ângulo, é esse aceno de que as discussões de política de drogas estão se tornando intersetoriais, interministeriais, e isso é um aceno muito importante. É que a gente que atua muito próximo ao movimento social, a gente tem um tempo. A gente acredita que o tempo corre diferente. E no poder executivo, no legislativo, o tempo é outro. Né? Então, a gente fica nessa ânsia de que as coisas aconteçam, mas é tudo muito moroso. Então, de alguma maneira, vendo alguns acenos, alguns editais, né, tendo as possibilidades de retomada dos conselhos, né, de controle social, isso já me deixa um pouco mais otimista, mas sabendo que a luta, né, ela vai
continuar e sempre vamos ter que estar pautando, né? Não dá para dar aquela paradinha para descansar. A gente sempre tem uma expectativa quando assume um governo novo, especialmente um governo alinhado, né, progressista, alinhados a temas que são bastante... que não tem um consenso na sociedade, e temas que, enfim, que tem esse alinhamento com a esquerda, né? A gente fica com aquela expectativa de que, então, no dia seguinte, a gente vai ter a legalização da maconha, a gente vai ter né, a produção nacional, vai estar vendendo na farmácia, a gente vai ter ali tudo, um mundo novo nessa perspectiva, né? De direitos, de tudo aquilo que a gente tanto discute e tanto debate. Mas a gente sabe muito bem que a realidade, né, de um governo, mesmo que alinhado com as perspectivas que a gente trabalha e que a gente estuda e que a gente milita, ele tem um tempo que é diferente, né, da nossa urgência. E aí eu penso que nós, enquanto assim, né, pesquisadores, ativistas, a gente tem que entender que esses tempos eles são diferentes e não descansar no sentido do tempo todo você tá ali cutucando, você tá ali cobrando para que essas coisas aconteçam, obviamente sabendo que elas não vão acontecer no dia seguinte, mas que tem que ser sinalizado que isso acontecerá ou que está em vias de, estamos construindo nessa perspectiva. Acho que o que a gente tem que observar para a gente ser estratégico, acho que assim, uma coisa que eu discuto bastante é que a gente tem que ser, quando eu digo a gente, nós do campo, antiproibicionista, que trabalhamos com pesquisa sobre isso, que trabalhamos na perspectiva da saúde pública, do acesso a tratamento, do tratamento em liberdade, tudo isso que a gente discute hoje. Então, a gente que está dentro desse campo, a gente tem que agir estrategicamente para que a gente não faça um papel de opositor a um governo que está aí colocado com excelentes intenções na nossa perspectiva. Né? E por que eu falo isso? Porque a gente tem que entender esses tempos diferentes, né, do como é um tempo do legislativo, como é um tempo do executivo, como é o tempo do judiciário. Se eu me colocar em oposição ao governo, pensando no executivo, né, que está ali colocado, que sinaliza para mim, né, que sim, eu estou alinhado, estamos trabalhando nessa perspectiva, e eu coloco essa pressão tamanha que eu viro uma suposta oposição a isso, eu tô fomentando outro lado, que já é oposição, né, e quer derrubar qualquer iniciativa que seja mais progressista nesse campo. Então, a gente tem que ser estratégico, né, nesse sentido. Então, entender esses tempos, ficar ali o tempo todo, enfim, pressionando, cutucando para que as coisas sigam, mas eu não posso fazer tamanha pressão que me coloque na oposição, porque aí é um desastre. Né? Então, acho que isso é bem importante, que a gente faça críticas, mas as críticas que vão somando e que vão trazendo o governo para o que a gente quer. Né? Então, eu acho que é um pouco essa a perspectiva. A gente está observando, sim, que o governo federal está sinalizando ações que vão ao encontro do que a gente deseja. Né? Enfim, tem uma série de editais de financiamento para movimentos sociais que trabalham na perspectiva da reparação, na perspectiva da inclusão de pessoas, né, enfim, historicamente estigmatizadas, historicamente excluídas, de atividades, enfim, de ações que tragam essas pessoas para iniciativas de trabalho e renda, iniciativas de tratamento, moradia, etc. Quer dizer, então você está tendo uma ampla ação nessa perspectiva de tentar recuperar esse atraso que a gente viveu. Então a gente tem que olhar isso com excelentes olhos e falar, maravilha, estamos indo, não descansaremos, continuaremos cobrando, mas a gente tem ali uma sinalização evidente de que essas coisas estão na perspectiva que a gente deseja, né? Como a Angélica falou, a retomada dos conselhos que foram abolidos na última gestão, né? Então, assim, sem conselho, você não tem participação social, você não tem representação da sociedade e dos diferentes setores organizados da sociedade em espaços de tomada de decisão. Então, a retomada dos conselhos, especialmente no nosso caso, do Conselho Nacional de Política de Drogas, foi um enorme avanço nesse sentido, com uma eleição, né, um mecanismo de eleição que foi transparente, que foi ali tentando equilibrar as forças para compor o Conselho. Então, assim, a gente vem tendo muitas
iniciativas que estão indo ao encontro do que a gente acredita, do que a gente trabalha sobre. Por isso que eu acho que, assim, temos que continuar na pressão, a gente tem que continuar estimulando e mostrando para o governo, olha, sensacional, a direção está ótima, a gente precisa melhorar um pouco mais aqui, melhorar ali, mas nesse movimento de que a gente quer avançar e estamos juntos, né? Porque de oposição a gente já está... a gente já tem suficiente, a gente não precisa ser oposição, né? Porque eu já escutei muitas vezes, estou trabalhando na campanha do governo do presidente Lula, mas ele tomando posse, eu sou oposição no dia seguinte. Eu digo, nossa, mas que coisa brilhante, né? Estratégia linda para você arruinar um governo que foi eleito, né? Depois, né, a duras penas, conseguimos tirar um governo fascista do poder e assumimos um governo democrático, e aí a gente escuta esse papo, eu digo, não, assim, a tua estratégia está equivocada, vem aqui, vamos conversar, que eu quero que você retome, né, a sua perspectiva de que não somos oposição, nós estamos ali justamente colaborando para que o governo siga na missão e ajuste a rota se for necessário. Mas aqui ninguém é oposição, porque senão a gente não contribui para o avanço da pauta. Muito interessante isso. Queria já agradecer vocês, mas antes de encerrar, queria saber algumas referências para a fonte de conhecimento, né? Tanto sobre o tema do uso, né, de drogas, do uso problemático, do cuidado, da saúde. Vocês podem aqui colocar leituras, pessoas, coletivos, filmes, livros, toda recomendação é bem-vinda para os nossos ouvintes entenderem um pouco do que vocês trouxeram aqui, com a linha de pensamento de vocês. E aí a gente já amplia aí o repertório também de todo mundo. Olha, eu gostaria de fazer algumas indicações, sim. Eu acho que é importante que a gente, né, fure a bolha. Primeiro, né, eu toquei num assunto, né, que eu falei audacioso e tudo mais, sobre as salas de uso seguro e tal. Mas tem uma publicação muito interessante, que um dos autores é Luiz Guilherme Paiva, que ele fez uma publicação para o Instituto Igarapé, que é um caderno só falando sobre as experiências das salas de uso seguro no mundo. É bem interessante porque ele conta como elas funcionam, qual foi a primeira sala de uso no mundo, quais ainda estão em negociação, né? Enfim, eu acho que é um material bem interessante, super didático, que embasou, inclusive, para que a gente pudesse fazer um material técnico para o Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas aqui de São Paulo. Então, esse material que é sobre salas de uso seguro do Instituto Igarapé. Quando a gente fala do cuidado, né, tem um coletivo incrível na Baixada Santista, que se chama Coletivo Diverso, que é um grupo de extensão universitária que acontece na Universidade Federal de São Paulo, que tem a professora Luciana Surjos como quem encabeça, né, esse coletivo. É um coletivo que fez parceria já com o Centro de Convivência de Lei, no sentido de capacitar os próprios usuários em redução de danos, numa perspectiva decolonial, muito pautada em direitos humanos. Então, eles têm vários e-books sobre redução de danos, sobre o cuidado, acho que é bem interessante também. Sempre cito o Edley, porque é uma organização que atua há muitos anos, né, nessa perspectiva da redução de danos e que também fez várias publicações. Uma delas, a última, que foi uma pesquisa feita em parceria com o IDPC, que é o Consórcio Internacional de Política de Drogas. A gente fez uma pesquisa sobre a violência policial na região da Cracolândia durante a pandemia. O material tem em PDF, um material super bonito. E aí tem várias pessoas, diferentes perspectivas foram entrevistadas nessa pesquisa. Material sobre acesso à água, né? Porque as pessoas em vulnerabilidade não têm nem acesso à água, quiçá acesso a insumos, né, de redução de danos. Acho também que vale a pena dar uma olhada em programas, né? A gente tem vários programas, inclusive governamentais, né? No estado da Bahia, o programa Corra Pro Abraço, que é um programa incrível, que trabalha na perspectiva da redução de danos. A gente também tem para indicar, né, programas governamentais como o programa Atitude, que é do governo do estado de Pernambuco, que
que atua com a perspectiva da redução de danos e também da abstinência, junto às pessoas que fazem uso problemático aí de algumas drogas. Então, acho que referência, a gente tem muitas, inclusive a gente tem referências aqui com a Andréa Galassi, que é uma grande estudiosa do tema, que vive publicando artigos incríveis. Mas eu acho que a gente tem documentários, né? O Estado da Proibição, um documentário produzido pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é bem interessante, porque traz uma leitura, né, bacana sobre o tema. Enfim, acho que tem muita coisa para a gente poder ver, assistir e que as pessoas podem conhecer, né? Acho que isso faz toda a diferença de assistir de uma maneira despretensiosa, né? Sem cargas morais juntas, porque eu acho que é interessante de olhar. Tem muita coisa, né? Eu acho que, assim, eu pensei em três livros, né? Acho que muito nessa linha que eu trabalho, que é de pensar a política de drogas nessa perspectiva de saúde pública, e como eu falo bastante, a gente tem que se inspirar nas iniciativas internacionais para a gente fazer o nosso modelo aqui by design, né? O nosso modelo de acordo com o nosso contexto, com as nossas necessidades, né? A gente nunca vai pensar em importar um modelo de qualquer outro país sem a gente, enfim, fazer a devida análise e as adaptações para o nosso contexto, porque cada contexto tem uma realidade, mas a gente deve sim se inspirar nas iniciativas internacionais para a gente economizar o caminho que esses países desbravaram e estão à frente com relação a isso, né? Então tem um livro que ele não foi traduzido para o português, é um clássico da política de drogas, que chama Drug Policy and Public Good, que seria política de drogas e o bem comum, que é uma discussão, né, são vários autores, um deles é o Tom Babor, que é um cientista bastante antigo sobre política de drogas, e ele vai fazendo uma discussão ponto por ponto sobre quais são os elementos que a gente tem que considerar pensando numa regulamentação das substâncias, né, sempre com essa perspectiva de saúde pública, né, onde que a gente vai vender, quem que pode comprar, como que a gente produz. Então é um livro bem legal, bem didático, infelizmente só tem em inglês, mas ele vai apontando quais seriam os caminhos para a gente pensar numa política de drogas que tem essa perspectiva de pensar na saúde pública e no bem comum, como é o próprio nome. Tem um outro livro que acho que, né, vale a pena citar, que foi lançado agora, né, que é do nosso querido amigo Siddhartha Ribeiro, que traz toda uma coisa bastante, numa linguagem super simples, quer dizer, para qualquer pessoa que tem interesse em entender quais são, enfim, a história da cannabis, né, a história da proibição, né, porque, assim, de todos os benefícios, né, que a planta tem do ponto de vista terapêutico, quais são os possíveis riscos que ela tem, né? Então, assim, é um livro que chama Flores do Bem, do Siddhartha Ribeiro, e ele traz toda essa, vamos dizer assim, essa desmistificação sobre a maconha de uma maneira bastante direta, simples, com bastante evidência científica, né? Apontando também os riscos, sim, né? Porque a gente, né, fala tanto dos benefícios e aí parece que, enfim, né, cannabis vamos botar na caixa d'água que serve para tudo, né? Vamos tomar e tá tudo certo. Não é isso. Né? A gente tem riscos, tem populações que não, né, grupos que não têm maior risco para usar e desenvolver transtorno mental. Então, assim, ele traz essa discussão de uma maneira bem legal, então é uma indicação. E aí, por último, né, pensei nos diferentes aspectos de saúde pública, nessa perspectiva aí da proibição da cannabis especificamente, que é o nosso ponto mais discutido com relação a uma possível legalização. E aí, por último, uma perspectiva, vamos dizer assim, mais jurídica, que é o livro que foi lançado esse ano também pelo nosso querido amigo Cristiano Marona, que é a Lei de Drogas interpretada na perspectiva da liberdade. Na verdade, foi lançado ano passado. Que ele vai trazendo, né, toda uma discussão de ponto por ponto da lei de drogas, né, dos problemas que a gente tem na nossa lei de drogas e do quanto o que a gente poderia ajustar
pensando nessa perspectiva, não na perspectiva de, enfim, desses tratamentos ou do aprisionamento dessas pessoas, eu digo prisão, cárcere e tratamento forçado, né? Mas sim numa perspectiva de direitos humanos, uma perspectiva de saúde pública, né? Então é um livro que o Cristiano lançou ano passado e que ele vai comentando a lei de drogas, ponto por ponto, artigo por artigo, e que então tem essa perspectiva jurídica da lei, enfim. Então eu pensei em 3 grandes frentes aí de literatura, além, claro, de vários estudos científicos que são publicados e que as pessoas podem ter acesso pela internet, enfim, né, de questões específicas, como eu falei, né, de estudos que demonstram, né, eficácia de tratamentos psicossociais, né, estudos que discutem, né, esses tratamentos oferecidos por essas instituições religiosas, que são as comunidades terapêuticas, que são tratamentos fechados, os riscos, enfim. Então tem muitos estudos, tem muita coisa sobre esse assunto, né, eu acho que a gente tem publicação de uns bons anos para cá, um aumento importante de publicações sobre esse tema, justamente porque os países foram avançando na sua lei de drogas e trazendo, né, a questão das drogas para a regulamentação do Estado e não mais na esfera da proibição. E isso gerou muitos estudos, né, de avaliação dessas políticas e que estão aí publicados e que tem muita coisa legal. Foi um dos episódios mais interessantes do ano, viu? Muito massa. Agora a gente chegou ao fim e eu queria agradecer vocês por se disponibilizarem, né, aqui com esse tempo, de explicarem tão bem, e pedir para que vocês deem seus recados finais, aqui um espaço aberto para que vocês divulguem, né, o que vocês queriam, mas acho que vocês deram bastante referência ao longo do episódio, e se despedirem dos nossos ouvintes. Gostaria muito de agradecer esse espaço, né, foi ótimo conversar com vocês, a troca sempre é muito fluida. Dizer que, pessoal, vamos para a luta, redução de danos e política de drogas ampla, por favor, porque não dá para a gente continuar com hipocrisia e moralismo. E fico à disposição para o que der e vier. Um abraço. Queria agradecer, parabenizar por esse debate. O podcast hoje é uma ferramenta maravilhosa, porque você escuta, se informa dos diversos momentos da vida. Então foi um prazer bater esse papo com a Angel, com você, Kia, e é isso, acho que a gente tá junto aí e vamos seguindo, porque temos bons anos aí de luta, não deixar a peteca cair e vamos fazer as coisas acontecerem nesses próximos pelo menos 3 anos. É isso, gente, um beijo para vocês. Bom, é isso, pessoal. A gente chegou ao fim do nosso papo com a Maria Angélica Comes e a Andréa Galassi, profissionais, pesquisadoras e ativistas inseridas nos debates sobre drogas, redução de danos e antiproibicionismo no Brasil. Muito obrigada a você que escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha. A luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil têm um caminho muito longo, essa é a referência que a gente sempre acaba concluindo aqui nos debates, né? E se você vê relevância nesse trabalho que a gente faz e tem condições de somar, considere apoiar aí o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate.